É sempre uma alegria estar aqui, viu, Zé? Nesses 15 anos e nos outros 15 e nos outros 15. Nós vamos começar o nosso primeiro painel, então. A nossa programação é fazer três apresentações. Nós temos 3 painelistas que estão aqui conosco. O Gilson Fatim, que é prefeito de registro, presidente do consórcio Com Saúde, vai fazer a primeira apresentação. Seja bem-vindo. Depois a segunda apresentação vai ser feita pelo Eduardo Cury, que foi prefeito de São José e que é deputado federal. Depois do Fogaça, ex-prefeito de Porto Alegre, músico. Eu tenho um CD seu que eu gosto muito, que é muito legal. Eu não sei se vocês sabiam disso. E deputado federal. Fomos os 3 juntos para a Alemanha em 2007, numa das viagens que a oficina e a fundação promovem, que foi muito bacana, aprendemos muito. E o nosso tema aqui é a política nacional na perspectiva dos municípios, que de fato são uma das, se não a raiz, uma das raízes fundamentais para ver se a gente conserta um pouquinho do nosso Brasil, que de fato está tropicando a cada dia. Hoje mesmo está se tomando lá uma decisão importante para nós e parece que qualquer uma das duas será problemática. É incrível, mas enfim. Então temos essas 3 apresentações e depois a gente vai abrir para fazer aí um debate. Vamos lá? Um abraço. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando o Zé Mário, em seu nome, toda a equipe da Oficina Municipal, dizer da satisfação que nós temos na nossa região, em tê-lo como parceiro. A Alícia está muito próxima da gente, porque foi uma precursora, nós desenvolvemos lá um trabalho através do nosso consórcio na educação. Esse trabalho gerou muitos frutos, e o principal deles foi a melhoria do nosso IDEB em torno de 40%. O IDEB de registro em 2012, era de 4,8%, em 2015, 6,2%. Isso deu um salto na qualidade, melhorou a autoestima da nossa população, melhorou a autoestima da equipe da educação, onde nós mostramos que, através de novas técnicas de acompanhamento, é possível sempre a gente ter mais. Quero cumprimentar o Ian, em seu nome, Ian, toda a equipe da Fundação Konrad Adenauer. Esse ano agora, no mês de março, nós tivemos a oportunidade... Fevereiro? Nós tivemos a oportunidade, a convite do Zé Mário, fazer também uma viagem à Alemanha, junto com o Bola, junto com a Pauline e junto com o prefeito de Santarém. Não esquecendo da Alexandra, que foi a nossa cicerônia lá, fez um excelente trabalho, dedicação total, comprometimento, não só com a Fundação, mas também conosco, com os prefeitos. Foi uma viagem muito importante para nós. Eu não tenho dúvida que enriqueceu sobremaneira o currículo de cada um de nós. Nós podemos conhecer desde o sistema político alemão, os costumes, a culinária, que é muito boa também, o chopp, né, Bola? O chopp está valendo. E foi muito importante para a gente. E eu não tenho dúvida que nós vamos usar tudo que nós aprendemos lá na Alemanha, a valorização do meio ambiente, que vocês prezam tanto lá, e nós temos tão rico aqui, mas, infelizmente, o governo federal cria tanto obstáculo para você produzir no Brasil, que o meio ambiente acaba sendo um adversário quase que intransponível para os municípios. Nós temos a mesma lei que rege o Brasil inteiro, sendo que nós temos vários biomas diferentes, várias realidades diferentes, e isso tem sido um problema. Nós, ali no Vale do Ribeira, dos 9% restante da Mata Atlântica, em torno de 82% está conosco ali. E, em vez da gente ter um incentivo para poder continuar preservando e ter, inclusive, um retorno, tanto do ponto de vista econômico, financeiro, dentro do ponto de vista de melhoria da qualidade de vida da população, nós estamos tendo lá um Ministério Público que está afrontando os produtores rurais de uma maneira, principalmente agora depois do CAR. A pessoa vai lá, cumpre a lei, faz o CAR e recebe, um mês depois, uma notificação para você ir no GAEMA, senão TAC. É mole? Isso está acontecendo com a gente. Então, nós mobilizamos os prefeitos do Vale do Ribeira, não através do Codivar, mas através da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Registro, para tentar fazer uma gestão junto ao secretário do Meio Ambiente de São Paulo, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo,
para tentar reverter essa situação. Quero cumprimentar o nosso superintendente do Codivar, em seu nome, todos os representantes de consórcio, o Wilber Rossini. Ontem, inclusive, tivemos mais um evento do Codivar na nossa cidade. Te elogiei ontem e continuo fazendo hoje e sempre, pelo brilhante trabalho que o Codivar tem feito. Diferente dos outros consórcios, nós temos uma estrutura gigantesca. São 2 pessoas. O superintendente e a secretária, que fazem um belo trabalho. A gente tem muito orgulho de estar participando desse projeto. Em nome do senador Fogaça, quero cumprimentar a todos de maneira geral e agradecer a oportunidade de estar aqui dando a nossa contribuição para esse evento de hoje. O nosso tema é a política nacional na perspectiva dos municípios. Eu gostaria de contextualizar falando um pouquinho das últimas eleições. Nós tivemos principalmente os prefeitos que buscaram a reeleição. De cada 10, só 1 conseguiu a reeleição. Os prefeitos que tentaram eleger o sucessor, de cada 10,3 conseguiu eleger o sucessor. Porque, infelizmente, nós estamos passando por um momento no país de descrédito da classe política brasileira. O Ian aqui me surpreendeu pela familiaridade com os problemas que o Brasil tem na gestão pública. E esse problema está se refletindo na sociedade. Primeiro, que nós temos uma sociedade carente de educação, carente de entender que o público somos nós, o governo somos nós simplesmente elegemos um representante para estar lá na frente da prefeitura, na frente do governo do Estado, na frente do governo federal, cuidando dos interesses de quem? Da população. Mas, infelizmente, a população não compreende essa parcela de responsabilidade e acaba delegando, muitas vezes, trocando por algum favor, algum privilégio, alguma falsa promessa, alguma expectativa fantasiosa, o poderoso voto, e às vezes elegendo pessoas que não são dignas para estarem lá ocupando um cargo que possa realmente desempenhar a função para que ele está lá, que é desenvolver políticas públicas para equilibrar a balança, que é para isso que o poder público está aí, para poder contemplar os menos favorecidos através das suas ações, e nós estamos vendo uma situação muito complicada com relação a isso. A sociedade está tendo um comportamento repulsivo com relação à classe política. Eu não tenho dúvida que todos os problemas que nós temos hoje no Brasil deram origem na classe política, só que também nós temos que entender que a solução também passa pela classe política. Nós vamos ter uma oportunidade agora, o ano que vem, nas próximas eleições, apesar de cada dia nós termos uma novidade, talvez tenhamos eleições daqui a 30 dias, né, senador Fogaça? Não sabemos ainda o que vai acontecer, porque cada dia aparece um fato novo, e, infelizmente, esses fatos novos nos levam a cada vez mais para o fundo do poço, que a gente acha que o fundo do poço já tinha acontecido lá na impeachment da Dilma, né? Mas o poço não tem fundo. E a gente vai cada vez mais sofrendo com isso. Eu tenho tido uma parcialidade com o Zé Mário muito grande, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas comungamos o mesmo espírito, achamos a importância de que a gente consiga formar novas lideranças, pessoas que entendam o seu papel dentro da comunidade. A gente também compreende que num país de 3 anos de recessão, com a ré de praticamente aí 9% do PIB, para de gerar oportunidade, para de gerar emprego, para de gerar renda, e hoje, com uma massa de 14 milhões de desempregados, é difícil de você chegar no camarada e falar, ó, nós sabemos que você está com dificuldade na sua casa, mas vamos lá no seu bairro, vamos tentar fazer um trabalho comunitário, vamos tentar agregar as pessoas. Você faz uma reunião num bairro de 8 mil pessoas, vão sempre os mesmos 10. Como é que você toma uma decisão de política pública baseado no diálogo com 10 pessoas? Então, desde que nós assumimos o mandato, eu não me apresentei no início, uma falha do protocolo, eu sou empresário em registro, a gente trabalha em 4 segmentos diferentes. Nós temos uma fábrica,
trabalhamos com posto de combustível, trabalhamos com pecuária, trabalhamos com construção civil. E em 2011, através do deputado federal e hoje secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, a gente foi apresentado para a política. Num primeiro momento, realmente tivemos muita dificuldade de sair da nossa zona de conforto, onde eu tinha que cuidar dos meus 80 funcionários, a minha família e os meus amigos, para abrir mão da minha agenda pessoal para cuidar da agenda do município. Mas, com os argumentos do Samuel, ficou difícil de falar não, e a minha maior dificultadora me traiu, numa reunião de mais ou menos 40 pessoas. Levantei a mão e falei, eu não posso ser candidato. Minha mulher não ia concordar com isso nunca. Aí ela levantou na outra ponta da mesa e falou, você não me perguntou nada. Eu acho que você tem capacidade para ser um ótimo prefeito para registro. Respirei fundo, para depois te pego em casa, né? Mas aí estamos aí hoje. Inclusive, ela gosta muito também. Hoje ela trabalha no Fundo Social lá de registro, faz um brilhante trabalho. Então, voltando à situação da formação de novas lideranças, das pessoas saírem da sua zona de conforto, por isso que eu quis contar um pouquinho da minha história, nós temos muita dificuldade, porque todo mundo hoje tem problema. A gente costuma dizer que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, 6 anos atrás, uma parte da sociedade tinha problema e a outra não tinha. Hoje uma parte tem e outra tem muito. Então, a gente está difícil da pessoa se doar para o bem comum, para cuidar do próximo. Então, eu acho que essa é uma das grandes missões de todas as lideranças políticas. Aí eu vou, desde o vereador, que eu comentei, inclusive, com os vereadores aqui de Diadema, que a eleição de vereador é a mais difícil de todas, onde você concorre com uma massa de candidatos absurda, com um tipo de perfil diferente, não é um contra o outro, porque todo mundo quer a mesma coisa, então é um negócio dificílimo, e a gente tem muita dificuldade em realmente mostrar para as pessoas a dificuldade que o país está. Tem hora que, como o Ian comentou, a classe política não tem sintonia nenhuma com a população brasileira. O que está sendo discutido hoje, o que se diz na tribuna das câmaras municipais, das assembleias estaduais, do Congresso Federal, em momento nenhum, ou quase nenhum, para não ser muito drástico na minha fala, está em sintonia com o dia a dia, a pauta da sociedade. A classe política está mais preocupada em se proteger, em se manter no poder, do que em realmente devolver para a sociedade tudo que nós pagamos de imposto através de serviços. Quero falar também no cenário da política nacional. Nós estamos numa situação muito difícil do ponto de vista político, e aí vem a situação dos municípios por conta disso. Hoje nós temos um governo federal acéfalo, que infelizmente não traz nenhuma política pública voltada à realidade de cada município, porque cada município tem a sua particularidade, a não ser cada 2 anos dar uma patrol para os municípios menos de 50 mil habitantes, ou um caminhão de lixo, ou um caminhão basculante, ou um caminhão Munk. Fora isso, nada. E a gente gostou muito na Alemanha, através do sistema político da Alemanha, o sistema eleitoral da Alemanha, o sistema, o Pacto Federativo da Alemanha, onde proporciona ou proporcionaria aos municípios brasileiros ter uma política pública de acordo com a realidade de cada um. Por exemplo, temos aqui São José dos Campos, que é uma cidade muito industrializada. Eu não tenho dúvida lá que você precisa investir em qualificação todo dia, precisa investir em compra de área, precisa investir em saúde, em educação, todos os dias. Você pega uma cidade do Vale do Ribeira, que é a minha região, nós temos muita carência onde? No desenvolvimento. Nós somos uma região, eu não vou dizer que ficou esquecida no governo do Estado, porque não dá para ficar colocando a culpa nos outros, mas foi uma região que ficou por último. Ficou por último por quê? Porque você não tem turismo sem acesso, você não tem indústria sem acesso, você não tem pecuária sem acesso, você não tem nada sem acesso. E nós, infelizmente, numa condição geográfica muito privilegiada, nós estamos aí a 200 quilômetros de 2 capitais, São Paulo, o maior centro consumidor da América Latina. Nós estamos entre os 2 portos de Paranaguá e de Santos. Estamos aqui no Alto Vale, Sorocaba, o Sudoeste, vamos dizer assim, que é um outro grande centro consumidor, inclusive muito industrializado.
Só que, infelizmente, nós não tínhamos estrada. E esse problema está se resolvendo agora. Era para ter sido em 2015, era para ter sido agora em fevereiro de 2017, e vai ficar para janeiro de 2018, os últimos 7 quilômetros da duplicação da BR-116. Então, tudo isso acontece por quê? Porque, infelizmente, o governo federal está muito longe da realidade de cada município, e nós precisamos muito mudar isso. E, para mudar isso, nós precisamos contar com um parlamento eficiente, com a mudança do sistema político brasileiro, porque hoje os parlamentares, me desculpa a ausência de alguns, ou se alguém quiser falar alguma coisa em contrário, estão muito mais preocupados com o segmento onde atua. Tem deputado que atua na parte de segurança pública, tem deputado que atua na bancada ruralista, na bancada evangélica, na bancada... E, para não perder o seu mandato, ou botar em risco o seu mandato, acaba não tendo ideologia partidária, não tendo política pública brasileira ou nacional, por conta que deve a sua eleição a um segmento. E isso precisa muito ser mudado. Desde 30 de abril de 2014, os prefeitos que estiveram no mandato passado, eu acho que foi o mandato mais difícil da história do país, onde nós passamos por uma eleição, uma Copa do Mundo, e ficamos praticamente 1 ano e meio sem presidente da República, onde nada andou. Não tinha o segundo escalão, onde tirava o papel dessa mesa e levava para aquela ali, para que as coisas pudessem andar. Não tinha uma agenda para o país, só tinha uma agenda de permanência no poder, e nós sofremos muito com isso. Então, tudo que os prefeitos plantaram no mandato de 13 a 16 foi de 1º de janeiro de 13 até 30 de abril de 14. Daí em diante, o bendito do Siconve nunca mais abriu para você colocar qualquer proposta, porque não existia. Agora, em janeiro desse ano, mais agora em março, depois de toda a composição do governo Temer, abriu novamente o tal do Siconve, nós colocamos lá milhões em projetos, alguns, inclusive, já saíram, só que, pelo que estamos vendo agora, vamos ficar de novo o resto desse ano parado, e talvez o outro, porque já é ano de eleição outra vez. Então, a gente... Não quero me estender muito, como pessoa vinda da área privada, a gente é bem prático, e eu gostaria muito de ouvir a contribuição de cada um de vocês, para que a gente possa sair daqui hoje com uma visão um pouco melhor do nosso país. A gente não quer fazer dessa fala um muro de lamentações, mas realmente o país precisa de rumo, o país precisa de pessoas que tenham espírito público. Se a gente tivesse... Mais uma vez, eu procuro não criticar as pessoas, porque não estão aqui para se defender, mas se a gente tivesse no passado uma presidente da República, Dilma, ou o próprio Temer agora, que tivesse mais espírito público, eu não tenho dúvida, o cara está cheio de problema. Sai, renuncia, dá uma direção, vamos convocar uma eleição, vamos fazer alguma coisa para pôr fim nesse sofrimento. Porque o povo brasileiro não aguenta mais. Você chega na sociedade, hoje, ser prefeito, ser deputado, ser senador, ser vereador, com as redes sociais, é muito difícil. Porque, inclusive, tem uma parte nojenta da política, que eu não consigo acostumar com ela ainda, que é aquela crítica pela crítica. Às vezes você vai lá, num mandato, reforma as 40 escolas. Coloca 40... cozinhas novas, 40 refeitórios, móveis, brinquedos, material didático. Estoura um cano numa escola, aí vai um cidadão lá, às vezes de bem, a escola tal, hoje de manhã, estava alagada. Aí vem a oposição e descasca, com fake, com aquela palhaçada, e acaba, às vezes, as pessoas que não têm essa visão macro do que é o mundo da política, que é o que desanima muita gente, tem muita gente, inclusive, a gente conversando agora de manhã aqui, em outras situações, muita gente querendo se retirar da vida pública justamente para não expor a família, não expor os seus filhos, por conta de uma situação que depois lá na frente você pergunta, será que valeu a pena? Então eu acho que a oficina municipal, Zé, se aquele projeto que nós conversamos na viagem for adiante, que é justamente aquela escolha de gestores, porque a população tem que entender que o prefeito ele só tem que fazer o que ele pode fazer.
Não dá para fazer o que uma parte dos cidadãos quer que você faça, porque o poder público, o dinheiro público, é para atender a comunidade, é para atender o todo. Nós precisamos equilibrar a balança, o atendimento aí às políticas públicas na área social, as políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, na geração de emprego, na qualificação profissional, na atração de investimento. Gostaria muito de um dia chegar num fórum de prefeitos, onde a gente pudesse falar um pouquinho de obras estruturantes na cidade, por exemplo. Como é que vai ser a nossa cidade daqui a 20 anos? A população está muito carente disso. A gente vê muita gente que há 20 anos atrás ia numa praça com o filho, com a esposa, com o cachorro. Hoje não pode mais, porque essa praça está tomada, às vezes, pela malandragem, a insegurança, a falta de perspectiva. Então, essas mudanças, eu acho que é uma situação que a gente precisava criar um núcleo, e fica uma dica para a oficina aqui nisso, para que a gente possa fazer isso. Mas, infelizmente, por conta do Pacto Federativo, é o nosso maior problema. 62% dos nossos impostos ficam em Brasília, 25% nos estados e só 13% no município. Que obra que custa menos de 20 milhões numa obra grandiosa dessa? Nenhuma. Dependendo do tamanho da cidade, 50 milhões. Com o orçamento que os municípios têm hoje, onde você tem a obrigatoriedade de 15% na saúde, mas eu desconheço o município que invista menos que 27%, 28%. No meu caso lá, porque nós ganhamos uma UPA de presente, pulou para 32%. Você pega na educação, em torno de 28%, 28,5%, não tem como ser menos que isso. Porque, graças a Deus, a educação, no nosso caso, em Registro, nós temos 98,5% das crianças matriculadas nas escolas. Então, isso nos deixa assim, muito contente com essa relação. O dinheiro está carimbado, sobra do montante do orçamento, 2%, 3% para investimento. E aí você olha para o cidadão que está lá carente, que está lá louco para que a cidade dele deslanche, só que você não consegue fazer obra grande. Você vai, é uma pavimentaçãozinha aqui, é uma iluminaçãozinha ali, é uma academia céu aberto aqui, um negocinho, e a gente fica nisso. E o desejo da população é muito maior do que isso. Então eu quero aqui, Zé, Ian, agradecer pela oportunidade, a todos os meus colegas prefeitos, vereadores, deputados, pela oportunidade, dizer que Registro está de braços abertos para recebê-los quando passarem por lá. A nossa contribuição é diária, a gente quer sempre ajudar e está à disposição de todos. Bom dia e muito obrigado. Bom, vou fazer apenas 2 bastante breves comentários aqui da fala dele. Primeiro, o registro que os problemas da política se resolvem no campo da política, e não negando a política como muita gente tem feito no Brasil. Essa é uma questão fundamental que a gente precisa levar em conta, né? Muita bobagem sendo feita no campo da política e por políticos, mas a gente não resolve isso fazendo generalizações tolas de que a política é uma imundície necessariamente, que todo político é ladrão, então eu vou cuidar da minha vida. Ao contrário, é nesse campo que as coisas têm de ser enfrentadas. E o segundo comentário, que bom que tem gente que se dispõe a sair ou se afastar, ainda que por algum tempo, da sua vida privada e ir para a política ajudar, ou tentar ajudar a sua cidade, a sua comunidade. Que bom que você dá esse testemunho aqui para a gente.